Olá, turminha do quinto ano. Hoje é quinta-feira, né? Nossa aula de matemática. Hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, né? E estamos aqui, né? A gente já teve nosso descanso. Esse dia foi como se fosse na terça-feira, então tá tudo bem, tá tudo legal. Nós vamos para a página, né, do Mais Atividades. Gente, essa semana a gente vai concluir, certo? Da parte de matemática. Da parte de ciências e geografia ainda não, a gente vai concluir o módulo 3. Então, na próxima semana, certo? A gente já vai utilizar o módulo 4. Então, a gente não vai esquecer dessa sequência. Então, página 181. Em cada item, escreva uma fração decimal e um número decimal para representar a parte colorida de verde. Então, na primeira questão, letra A, eu pintei 8 triângulos e eu tinha 10, um total de 10, ou 0,8. B, 7 por 10, ou 0,7. E na C eu tenho 40 sobre 100, ou 0,40. 2. Ligue cada número da coluna da esquerda com as informações correspondentes da coluna da direita. Então, 1,99 é um número entre 1 e 2. Então, eu vou ligar o primeiro para o segundo. 400,2 é o maior dos números apresentados. 0,899 é o número que está entre o 0 e o 1. E 2,5 é a metade de 5. Terceira, observe as alturas em metros de Melissa e de alguns de seus amigos. A. Qual das crianças é a mais alta? Se a gente observar, vamos colocar na ordem, a menina mais alta é a Roberta. C. B. Quais das crianças possuem a altura menor do que 1,35? A Melissa e o Mateus. C. Escreva os números decimais do quadro em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, 1,29, 1,34, 1,37 e 1,39. Quarta. Na quarta, a tia Débora vai apagar aqui, porque vai precisar desse espaço todo, né? Porque são muitas questões. Porque a gente vai saber quantos massa, né, o Murilo foi ganhando em cada mês. Então, vamos aqui. No segundo mês, eu vou colocar segundo mês, eu vou colocar 4,550, que foi o peso que ele teve, né, no segundo mês, com o que ele nasceu no primeiro mês. E aí eu vou observar que ele aumentou 1,100. No terceiro mês, eu vou pegar o do terceiro, que foi 5,530, e vou subtrair com 4,50. Terceiro com o segundo, para saber quanto foi que ele aumentou de um mês para o outro. E vou descobrir que ele aumentou 0,980. No quarto mês, vou pegar o do quarto, 6,470 menos 5.530. E ele aumentou 0,940. No quinto mês, ele tinha 7.190 ou 7
7,190 kg, menos 6,470 kg. Então, ele foi um mês aí que ele teve um pouquinho menos, né? E, por fim, no 6º mês, ele tinha 8,10 kg. Para saber aqui quanto foi que ele... Pronto. De acordo com o item A, em que período o Murilo ganhou mais massa? Qual foi o período que ele teve mais massa, que ele ganhou mais? Foi... Vixe, gente. Deixa eu colocar. No 2º mês. E C, qual é a diferença em quilogramas entre a massa de Murilo do final do 1º mês ao final de 6 meses de vida? Então, aqui eu vou pegar os 8,10 kg com o 1º mês dele, que era 3,450 kg. E aí a gente descobre que ele ganhou 4,560 kg, tá? Era uma questão assim, bem, né, mais complicada assim, porque tinha muitas continhas para fazer, mas deu certo. Próxima. Valdemir comprou um aparelho celular e deu R$ 178 de entrada. O restante será pago em prestações iguais. Sabendo que Valdemir parcelou o restante em 8 vezes de 65,25, calcule o preço desse aparelho. Então, assim, primeiro eu vou multiplicar as parcelas aí, né? Ele parcelou 65, vai pagar em 8 vezes. E vai dar R$ 522. Só que ele tinha dado R$ 178 de entrada. Então, eu vou juntar esses 500 com os R$ 178 para saber qual foi o total desse aparelho, né? E o aparelho, ele custou R$ 700. B, qual seria o preço da prestação se esse restante que ficou fosse parcelado em 5 prestações iguais? Eu vou pegar os 522 e vou dividir por 5, que dá igual a 104,40, tá bom? A 6 eu disse para vocês que não era pra gente fazer. Deixa eu apagar aqui pra gente ir para a 7ª questão. Na 7ª questão, observe a altitude em metros das 3 maiores montanhas do mundo. Então, aí nós temos em metros e eu quero transformar para quilômetro. Então, vou colocar aqui Everest, K2 e Kanchenjunga. Pronto. Como eu estou transformando de metro para quilômetro, ou seja, de uma menor para uma maior, eu vou dividir por 1000. E aí vai dar Everest 8,850, 8,611, 8,586. B. Quantas vezes aproximadamente o Monte Everest é maior do que o Burj Khalifa, o maior edifício do mundo? Então, aqui eu disse para vocês que era só dividir 8.850 por 828. Então, aqui a gente teria que fazer a tabuada desse daqui, tá? 8 não dá, 88 também, então eu vou pegar logo esse daqui. 885 dividido por 828 dá 1. 1 vezes esse dá esse valor aqui. Eu subtraio desse próximo número. Não dá. Como é um número muito maior, certo? Eu não vou conseguir dividir. Então, acabou a minha continha. Então, 10 vezes maior, né?
E C, em quantos metros o Monte K2 é maior do que o Monte Kajejunga? C, 8.611 menos 8.586. E vai dar 25. E 8, ligue as fichas que indicam a mesma medida. 9 centímetros e 6 milímetros dá 96 milímetros. É só juntar. 40 centímetros e 3 milímetros, 403 milímetros. 90 centímetros é a mesma coisa de 900 milímetros. 6 centímetros, 6 milímetros. 62 centímetros e 4 milímetros, 624 milímetros. Aí o que é que nós vamos fazer hoje? Observe os tamanhos de alguns seres vivos. Nós temos uma bactéria, um ácaro e outra bactéria. A olho e as medidas de cada uma a olho nu. A olho nu, o menor objeto que conseguimos enxergar possui 0,2 milímetros. Quais dos seres vivos acima são visíveis a olho nu? Ou seja, qual desses daí se encaixa? 10. A folha quadrada representada abaixo terá os seus 4 cantos recortados com o mesmo tamanho como mostra a imagem. Quantos centímetros a área da folha vai diminuir? Ou seja, você vai tirar 1 centímetro de cada. Certo? Então é só... você vai pegar 1 centímetro e tirar em cada canto. 1 vezes 4. B, o perímetro ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Aqui, o perímetro antes, 5 mais 5 mais 5 mais 5. O perímetro depois, se eu tirei 1 de 5, vai ficar 4, 4 e 4, não é não? Você vai verificar aí o perímetro. 11. Para a realização de um show foi utilizado um campo retangular, 150 de comprimento por 55 de largura. Considerando que havia em média 5 pessoas a cada 2 metros, determine quantas pessoas aproximadamente havia no show. Primeiro, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar 55 vezes 120 para descobrir a área total dessa figura. A área eu vou multiplicar. Depois que você obtiver esse resultado, você divide pelos 2 centímetros. Aí vai obter outro resultado e vai multiplicar por 5 pessoas, tá? Então, assim, gente, são 3 continhos que você vai fazer. Na 12, você vai determinar a área em centímetros quadrados de cada quadro. Se você observar, já tem aqui como é que você vai fazer, ó. 100 vezes 81 e 100, esse número com esse. Eu acho que não dá pra ver porque a minha câmera não é tão boa. E na 13, é só completar a questão da porcentagem. Conta os quadradinhos para completar. 14. Vocês vão escrever uma porcentagem, uma fração decimal para representar a parte pintada. A porcentagem você vai escrever, digamos aí que tenha 50 quadradinhos. Então você vai colocar 50% ou 50 sobre 100. Você faz na A e na B. E na 15, complete utilizando porcentagens. 1 centímetro equivale a quantos por cento de 1 metro? Metade da metade de 1 metro equivale a quantos por cento de 1 metro, tá? 16. Observe o desconto para o pagamento. Você vai determinar quanto é 30% de 1.500 e quanto é 40% de 1.750. E depois você vai me dizer qual é o preço do celular a ser pago à vista em cada loja. Ou seja, depois que você calculou a porcentagem de cada valor no item A, é só subtrair no item B esse valor da porcentagem
pelo valor final. Por exemplo, se foi R$ 500 a porcentagem, né, do item A, então você pega 1.500 menos 500. Isso não quer dizer que seja verídico, tá? Bem, gente, então é isso, certo? Se você tiver alguma dúvida, amanhã a gente tem Meet, então amanhã dá pra gente conversar sobre essas questões, tá bom? Em relação a alguma dúvida que você venha a ter, ok, gente? Outra coisa muito importante é que a gente está concluindo, certo, as atividades do terceiro módulo, estamos nos encaminhando para o quarto módulo, então é importante que você acompanhe essas aulas, tá? Por quê? Porque às vezes tem gente que me manda atividade do módulo 2, e aí a gente tem que se ligar em relação a isso. A gente está um pouco atrasado, né, devido a muitas coisas, né, mas eu acho que a gente tem que se ligar qual é a atividade que a gente falta fazer. E importante que vocês enviem essas atividades, que vocês não deixem de enviar essas atividades. Por quê? Porque dia de segunda-feira, geralmente quando é o início da semana, a gente coloca lá, né, quem fez as atividades e quem não fez. Então, é tão chato para nós, professores, não colocar o seu nome porque aconteceu alguma coisa. Então, seria importante, gente, que vocês, né, avisassem quando vocês estivessem doentes ou porque que não deu para fazer a atividade, porque aí a gente vai compreender e entender que você não fez porque aconteceu algo, né? Mas se você não diz, se você não diz que está acontecendo alguma coisa, não tem como eu saber. Então, eu não vou colocar seu nome, porque você não justificou, tá bom? Então, seria interessante que vocês colocassem, né, enviassem as atividades para que vocês não se perdam. Porque, assim, a gente já tá distante. Se você não acompanhar, vai ser difícil, tá? Se você não acompanhar as aulas, se você não tem como acompanhar as aulas, se você não tá mandando as atividades, como é que você vai fazer as próximas provas? As provas que vocês vão fazer são as provas finais, né? Então tem essa questão também de acompanhar as aulas para vocês poderem compreender melhor. Então é importante que vocês assistam os vídeos, enviem as atividades para a gente ficar assim, kits, tá? Pra gente não se perder. Amanhã, lembrando, das 9h45 às 11 horas, a tia Débora vendeu o peixe dela, tá? Das 9h45 às 11 horas, a gente tem um Meet. Então, como a matemática, ela é a disciplina, assim, mais complexa, que, assim, é o terror de todo mundo, se você tá com dúvida, então, por favor, gente, não tenham vergonha, né? Dia de sexta-feira é justamente para vocês tirarem as dúvidas. Não é para fazer atividade de geografia, atividade de filosofia. É para vocês tirarem a dúvida. Então, assim, tem coisas de matemática. Se você tá com dúvida, seria bom que você fizesse um esforço, né, para participar dessas aulas, que eu estarei lá disponível para ensinar vocês, explicar vocês melhor. Tá bom, gente? Então, assim, fica esse aviso da tia Débora para vocês. Sinto muita saudade, né? A gente já tá no dia 15, já estamos na metade do mês de outubro. Praticamente já estamos no final do ano e a gente conviveu muito pouco, né? A gente não teve, assim, esse ano aquele enlace. Comigo, assim, ainda foi um pouco mais... a gente ainda teve um pouco mais dessa quebra, porque ano passado, apesar de ser a professora de vocês, eu ainda tive um período, né, que a gente não esteve junto, que a gente não teve essa ligação. E esse ano, que era pra gente se ligar mais, pra ficarmos, né, mais companheiros, acontece o fato, né, dessa pandemia. Mas a gente não pode reclamar, sabe por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Se isso aconteceu, é porque Deus tem um propósito. E a gente tem que agradecer por cada dia, pela nossa saúde e por todas as bênçãos que o nosso Senhor nos tem dado. Então, tá certo, gente? A gente não pode reclamar. Eu desejo para vocês, né, logo, de antemão,
uma ótima quinta-feira, né, para vocês, e que o Papai do Céu e Nossa Senhora os proteja sempre, tá bom? Tchau!